Pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai dar sequência ao nosso conteúdo que a gente estava trabalhando com a nossa primeira lista de exercícios. Então, o objetivo é a gente pegar alguma questão aí que alguém tenha, que levante alguma dúvida, ou eu vou definir uma questão ali que seja importante em relação a alguma técnica específica. Lembrar aqui de algumas atividades que a gente tem que desenvolver e a gente vai dar continuidade no nosso aprendizado sobre desenvolvimento utilizando o Windows Forms, usando C Sharp no Visual Studio, que é a parte mais interessante que a gente tem aqui. E a gente sai um pouco daquele modelo de programação só no terminal e a gente passa para uma interface gráfica. Então, primeiro aqui, lembrando de alguns avisos. A gente vai ter sempre algumas atividadezinhas para poder fazer no URI, então, principalmente nesse começo agora. Então, as atividades, elas sempre vão ter no mínimo uma semana para poder fazer. Como eu falei, a lista de exercício, eu nem marquei data para entregar, o objetivo é que você tente fazer o máximo ali, a gente vai fazendo algumas juntos. Agora, essas atividades, que o importante é que você pelo menos tente desenvolver elas. Então, a gente teve, por enquanto, só o Hello World aqui, que foi uma primeira atividade, e agora tem essa atividade 1, que o prazo dela está até na próxima semana, que até no dia 9, então até na próxima quarta-feira. Então, é importante todo mundo tentar fazer. Nessa atividade 1, a gente tem 3 exercícios simples aqui, que está lá no Word. Então, você entra em acadêmico, você vai conseguir ver. Tem uma atividade para poder mostrar números positivos, outros números ímpares, e outra para poder mostrar uma tabuada na página. Olhando aqui o progresso, teve alguns alunos que já fizeram, 1, 2, 3, 4, 5 alunos já tentaram, alguns já fizeram completo. Mas se eu mandei, deu erro, não tem problema, você tem, pelo menos tem que tentar, que aqui olhando eu consigo ver o código que você mandou, e aí eu consigo te ajudar, se teve algum erro, pode me mandar também. Outro aviso importante é que a gente vai ter uma monitoria agora, então, o Alex Rodrigues, ele vai ficar como monitor da disciplina da sala. Eu estou procurando um monitor também de outra turma para poder ajudar, para a gente ficar com 2 monitores, mas eu sempre gosto de ter um monitor da sala. E eu já coloquei aqui dentro do Google Sala de Aula, aqui está todos os links nossos, né? O link para a aula síncrona de quarta, o link para a aula síncrona de sexta, para quem puder participar, né? E o link para a monitoria também, então, ele está aqui, vai ser sexta-feira, das 10 às 11. Então, a gente tem a nossa aula das 8h30 às 9h30 na sexta, essa aula assíncrona, que ela é gravada ao vivo, e a gente vai ter a monitoria na sexta. O objetivo da monitoria é ajudar a desenvolver a lista de exercícios, ajudar a desenvolver o exercício do URI e ajudar no dia a dia aí. Se tiver alguma dúvida fora aqui desse horário, vocês podem chamar o Alex no WhatsApp, mandam uma mensagem e assim que possível ele vai responder. O objetivo é que ele consiga ir organizando aí as dificuldades e depois ele vai me passando, se for necessário, eu vou ajudando também. Então, o Alex ele vai ajudar a gente dentro desse processo. Todo mundo tem um contato dele aí no grupo, mas depois também ele vai mandar um olá aí no grupo aí só para todo mundo conseguir chamar ele caso necessário. Então a gente tem as atividades para serem desenvolvidas e a gente tem aqui o link da monitoria, que ele está aqui dentro do nosso Google Sala de Aula, certo? Agora a gente vai quebrar em 2 partes. A gente vai fazer 2 exercícios. Um no terminal, a gente pegar um exercício aqui da lista, se alguém levantar algum, a gente faz juntos aqui. Caso contrário, eu vou definir um e depois a gente vai criar uma atividadezinha, um exercício já utilizando o Visual Studio, utilizando o C Sharp. Primeiro, a gente vai criar sem layout nenhum, para você aprender como criar do zero, e depois a gente pode pegar um layout mais arrumadinho, mais bonitinho, pronto. A gente tem aqui alguns alunos online, dessa lista de exercícios, um aqui, André, William, Alex, tem alguns exercícios que vocês acham interessante a gente fazer juntos aqui, que vocês ficaram com dúvida? Pode ser qualquer um. Tá, do Fibonacci. Beleza, o Fibonacci é legal que ele é uma série, então entender como ele funciona é bem legal. Quando a gente vai falar da sequência de Fibonacci, tem todo um contexto aí por trás
sobre o que é a sequência. Então, eu recomendo para todo mundo pegar aí o termo Fibonacci, jogar no Google só para você poder entender o que é sequência, a sequência de Fibonacci. E aí você vai ver algumas imagens aí explicando o que é essa sequência. Nosso objetivo vai ser só mostrar ela na tela aí, mas existem várias coisas na natureza de algumas civilizações que utilizam esse padrão de crescimento do Fibonacci. Então, aqui tem um instrumento de contagem de uma civilização antiga, tem basicamente, esse padrão de Fibonacci, ele descreve lá o padrão de crescimento populacional em coelhos, né? Então, dependendo da quantidade, como que ela vai expandindo, e é interessante a gente fazer a leitura. Tem o número ouro, que é o padrão de crescimento específico, então é interessante ver desde algumas folhas na natureza, até citado, até a Via Láctea, o padrão de expansão da Via Láctea é baseado nesse padrão, nesse padrão de crescimento de Fibonacci. Mas voltando aqui, só para a gente poder entender o que é essa sequência, deixa eu abrir aqui o Excel, que fica legal para poder editar. A sequência de Fibonacci, se a gente pegar aqui no problema, ó, eu tenho a sequência 1 tal, e eu quero escrever um programa que gera a sequência até o enésimo termo. Então, aqui no problema está bem simples, nem está explicando como é gerado, né? Então, eu vou ter aqui um conjunto de números, ó. 1, 2, 3, 5, 8, 11, e assim vai. Então, a gente tem toda a nossa sequência de Fibonacci. Não, 11 não, 13, desculpe. 5 mais 8, 13, eu errei aqui. Depois 21, etc. Então, a sequência de Fibonacci, ela é formada pegando o número atual, somando com o anterior, vai gerar o próximo. Então, se eu pegar aqui, ó, o primeiro termo da sequência é somar o termo anterior, no caso a gente não tem, né? O termo 0 é 0. Então, 1 mais 0 gera 1. 1 mais 1 gera 2. 2 mais 1 gera 3. 3 mais 2 gera 5. 5 mais 3 gera 8. 8 mais 5 gera 13. 13 mais 8 gera 21. Então, a sequência de Fibonacci, como que ela é gerada? Se a gente, o próximo termo, ele vai ser o atual mais o anterior. Então, essa é a lógica da sequência. Então, o próximo termo sempre vai ser o atual mais o anterior. Lembrando que, para esse modelo aqui, ó, o atual, a gente vai começar de 0, porque, desculpe, de 1, que é o primeiro termo. O anterior, o primeiro anterior, a gente vai começar de 0. Então, a gente pensar aqui, primeiro, o que a gente vai fazer dentro da nossa lógica aqui, ó? A gente vai printar o nosso atual, ou seja, a gente vai escrever o nosso atual. Depois que eu escrever o atual, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar o nosso próximo. Então, eu vou printar um, vou gerar o meu próximo. E o meu atual, ele vai receber o próximo. Por quê? Na hora que eu der o loop aqui, ó, então eu vou printar 1. E aí depois eu vou gerar o próximo. O próximo, nesse caso aqui, também vai ser 1. O atual vai ser 1. E eu vou printar 1 de novo. Depois, se eu pegar próximo é atual mais o anterior, ele já vai ser 2. O atual passa a ser 2. Na hora que eu der o loop, ele vai printar 2. Depois eu vou gerar o próximo, vai ser 3. O atual passa a ser 3. E ele vai printar 3 dentro dessa lógica. Então, se a gente pegar aqui, ó, a gente vai começar o anterior com 0, o atual com 1. E aí eu vou printar na tela 1. Vou gerar o próximo. Próximo é atual mais o anterior. Então, se eu pegar o próximo aqui, ó, o próximo, o atual mais o anterior também vai dar 1. Deixa eu colocar desse lado aqui. Vai dar 1, aqui vai estar 1 e aqui vai estar 0. Deixa eu tirar daqui que fica melhor para a gente simular. Isso. Aí a gente gerou o nosso próximo. Na hora da gente... E aqui a gente vai fazer o atual receber o próximo. O atual vai ser 1. E vai printar 1 de novo. Na hora que eu der o loop aqui, o que vai acontecer? Ah, e faltou um ponto aqui, né? O atual vai receber o próximo. Mas antes disso aqui, ó, a gente tem que fazer com que o anterior receba o atual. Então, o anterior, que era 0, ele vai passar a ser
1. E o atual vai ser o próximo, que vai ser o que a gente vai gerar, né? Então, dentro desse loop, a gente vai mostrar qual que é o atual, gera o próximo. O anterior recebe o atual e o atual recebe o próximo. E nesse loop, a gente vai conseguir mostrar toda a nossa sequência aqui. Então, vamos só fazer uma simulaçãozinha aqui, ó. Então, a gente começa com o anterior de 0, o atual de 1 e com o próximo sem nada ainda, porque a gente não gerou. Então, a gente vai printar o atual. Vai printar 1. Aí, depois, próximo é atual mais anterior. Atual mais o anterior, o próximo vai ser 1. O anterior recebe o atual. Então, o anterior recebe o atual. O atual é 1, o anterior vai passar a ser 1. O atual recebe o próximo. O próximo está 1, o atual recebe 1. Do loop, printa o atual. Agora vai printar 1 de novo. Próximo é atual mais anterior. Então, o próximo vai ser o quê? 1 mais 1. O próximo vai ser 2. O anterior recebe o atual. O anterior vai receber 1 mesmo. O atual vai receber o próximo. O atual vai ser 2. Na hora que eu der o loop, o que vai acontecer? Vai printar o atual, que está valendo 2. Próximo é atual mais anterior. Então, o próximo vai ser 2 mais 1. O próximo vai ser 3 aqui. O anterior recebe o atual. Então, o anterior está valendo 1, agora vai valer 2, porque o atual vale 2. E o atual recebe o próximo. O atual vai passar a valer 3. Na hora que eu der o loop, printo o atual. O atual está valendo 3. Próximo é atual mais anterior. Então, atual, que é 3, mais o anterior, que é 2. O próximo passa a valer 5 aqui. O anterior recebe o atual. O anterior recebe 3. E o atual recebe o próximo. O atual vai receber 5. Na hora que eu der o loop, vai printar 5. E ele vai ficar dentro desse ciclo aqui, ó, até quando a gente quiser. Então, cada vez que eu fazer esse ciclo, eu estou printando um termo da sequência. Então, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 1, o terceiro termo é 2, o quarto termo é 3, o quinto termo é 5, o sexto termo é 8, e assim por diante. E aí a gente tem uma sequência. Isso aqui é um padrão de progressão, né? Então, a gente tem uma progressão e a gente tem um fator de incremento, vai ser o quê? O próximo número que vai ser gerado, que vai ser apresentado, é igual ao atual mais o anterior. Então, a gente só tem que entender essa lógica. E o que a gente vai fazer para programar é exatamente isso aqui. Deu para entender? Joia. Então, a gente tem essa lógica. Então, vamos programar ele no Dev aqui. E depois, como eu falei, a gente pode fazendo outros exercícios, se ficar, você pode postar lá no ambiente, lá, qual exercício que você ficou com dúvida. E aí tem o Alex que vai ajudar, aí eu vou ajudando também. Include std aí o ponto H. A gente não vai gerar número aleatório, então nem precisa do std livre. Int main. Então, no problema, eu tenho que gerar uma quantidade de sequência, de números, né? Escreva um valor de Fibonacci que gere até o enésimo termo. O enésimo termo é um termo que eu vou informar, né? Então, se eu colocar 5, eu vou gerar até o quinto termo. Se eu colocar 6, eu vou gerar até o sexto termo. Se eu colocar 10, eu vou gerar até o 10º termo. Então, eu vou precisar aqui do meu N. Meu N, que é até onde que eu vou, né? A gente vai precisar também daquelas variáveis que a gente já tinha visto, né? Então, a gente vai ter o atual, que vai começar de 1, o anterior, que vai começar de 0, e o próximo que a gente vai setar. Então, dentro daquela lógica que a gente viu na simulação, a gente consegue enxergar dessa maneira aqui. Aí, a gente tem que perguntar para o usuário qual que é o termo, né? Printf, quantidade de termos da sequência de Nath, acho que é com 2 Cs, né? Deixa eu confirmar aqui. Isso, é com 2 Cs, não é 2 Cs, não. É quantidade de termos da sequência de Fibonacci. E a gente vai ler aí o nosso N, né? Scanf, % de vírgula e comercial o N, que é até o termo. E aí eu quero fazer o quê? Eu quero ficar repetindo isso. Como aqui é para uma quantidade determinada, é até esse N. Então, a gente pode fazer um for aí. Então, a gente, para fazer um for, a gente vai precisar de uma estrutura de controle. Vamos criar um i aqui também. Então, for
para o meu I saindo de 0, enquanto o meu I for menor que N, e mais. Então, a gente vai mostrar até, vamos colocar de 1 até menor ou igual a N, que aí a gente pode, se quiser, a gente pode mostrar que o primeiro termo é tal, o segundo termo é tal. Acho que fica melhor. Tanto faz ser de 0 até N, vai repetir a mesma quantidade de vezes, né? Só que aqui, se a gente quiser printar, fica melhor. Printar o I, né? E aí, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é printar o atual. Então, o meu atual aqui, vou colocar %D, vou colocar um espaço aqui. Se quiser colocar uma barra, uma vírgula, tanto faz. Vou colocar aqui valor e a vírgula. E vou colocar o meu atual. Então, eu printo o atual, aí eu vou gerar o próximo. Como que vai ser o próximo? Vai ser o atual mais o anterior. Depois, eu vou guardar o atual no anterior. Então, o anterior recebe o atual. E vou fazer com que o meu atual seja o meu próximo elemento, que a gente já gerou, né? Com isso aqui, ó, na hora que eu der o loop, ele printa o atual, gera o próximo, pega o atual, joga para o anterior e vai fazer com que o próximo seja o nosso atual. E é exatamente aquela lógica que a gente simulou anteriormente, né? E depois aqui só a gente dá um return 0 aqui, não tem muito mais que a gente fazer. Deixa eu salvar aqui. Qual exercício que é esse? É o 21. É importante identificando para depois vocês enviarem a lista. Então, eu vou colocar aqui exercício 21. Fibonacci. E aí a gente vai ver se isso aqui vai funcionar, né? Então, a gente vai ler e vai printar ali. Então, vamos pegar esse exemplo aqui da lista, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos ali. Vamos ver se ele gera esses 10 termos da forma que está aqui. Olha lá, gerou bonitinho, igualzinho. Um negócio legal para a gente poder ver gerando de forma interativa, não sei se vocês já faziam. Eu quero que printa e ele vai dando uma pausinha. Aí isso eu acho bem legal. Ou seja, a gente vai printar e a gente pode colocar o underline sleep. E eu vou dar um sleep de 500 milissegundos. Então ele vai printar e vai dar uma pausinha. Se quiser colocar na linha de baixo, pode. Mas geralmente quando eu uso sleep e sh, eu coloco aqui na sequência para ver que não é uma instrução que vai servir para alterar a lógica, né? Aqui só vai servir para poder dar uma pausa. Então, ele vai printar e vai dar uma pausinha de 500 milissegundos. Aqui é milissegundos. Então, se eu colocar 1000, é 1 segundo. Quer ver? Eu gosto, eu acho legalzinho isso aqui. Ó. A gente vai vendo um passo a passo. E aí você pode colocar da forma que quiser. Vocês já tinham utilizado o Sleep já? Isso é bem legal para você poder fazer simulação. Você pode, se quiser aumentar aqui, ó. 1000. Ou vai funcionar underline sleep, ou vai funcionar sleep com S maiúsculo. Um dos dois. Isso aí depende, às vezes, do processador, porque ele está diretamente relacionado ao clock do processador. Então, antes usava o sleep sem o underline. Aí, depois, tem uns que você tem que usar o sleep com S maiúsculo, ou você tem que usar o underline sleep. Então, você tenta um dos dois aí que vai dar certo na sua máquina. Beleza? Então, se colocar 1000 aqui, milissegundos, ele vai fazendo de forma iterativa. 1 segundo demora muito, né? Mas tá demorando muito. Terminou. 500 aqui tá ótimo, né? Senão a gente para muito. E aqui é legal. Tem outros problemas, como é aquele problema lá do crescimento, lá da massa atômica, lá, é bem legal utilizar o sleep, que aí você vai vendo o passo a passo. A gente pode fazer a gente pode usar esse sleep depois. Na próxima aula a gente pode fazer esse aqui, ó. O 25 e o 26. Então, para quem não fez ele ainda, tente fazer ele e tente colocar o sleep para poder usar. E aí, depois, no começo da próxima aula, se ficar alguma dúvida ainda, a gente pega e faz ele juntos. Esse aqui, ó, o 25 ou 26 é a mesma coisa, é o mesmo exercício, né? Na verdade, você só muda o contexto. Um está falando aqui de crescimento
de decair a massa atômica de um elemento, e aqui o outro está falando de crescimento de pessoas aqui, ou de qualquer outra coisa. Beleza? Esse exercício tranquilo? Joia. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um exercício da lista mesmo, e a gente vai, porque na última aula a gente só fez um Hello World no Visual Studio. Agora o objetivo é a gente aprender a como receber números, pegar esses números, converter esses números, porque quando a gente coloca lá nas caixinhas de texto, eles ficam como string, ou seja, como texto. Então a gente tem que converter ele para número, fazer o cálculo e apresentar o resultado. Então a gente vai ver mais aqui trabalhar com alguns objetos diferentes. E o que a gente vai fazer já vai dar uma base muito boa para quase tudo que vocês vão fazer adiante. E desenvolver outros exercícios. Aí o desafio vai ser o quê depois? Desenvolver outros exercícios da lista lá na interface gráfica. Certo? Então a gente vai abrir o Visual Studio aqui agora. Visual Studio. Não, abriu errado. Abriu Blend. Visual Studio 2019. E aí, quem tiver com o Visual Studio instalado aí, se puder abrir, a gente vai fazendo juntos. Então, aí ele abre essa telinha aqui. Se a gente quiser clonar um projeto do Git, depois vou mostrar como a gente faz isso. No caso que a gente vai criar um novo projeto. Ou a gente pode abrir um projeto que você já salvou, né? Só você ir lá na pastinha, Open Project or Solution. Então, vou criar um novo projeto. Aqui, vou digitar Forms aqui em cima na caixinha de busca para que apareça a primeira opção, Windows Forms app. Linguagem C Sharp, .NET Framework, não é .NET Core, porque aí tem uma diferencinha em algumas coisas. Então, a gente vai utilizar o .NET Framework mesmo. Selecionou aqui, Next. Se você quiser mudar o diretório aqui, você pode mudar. O meu aqui está nos meus documentos, que é onde que eu gosto de criar. É só você clicar nos 3 pontinhos, você pode criar uma pastinha aí. E aí a gente vai dar o nome. E agora a gente vai ver o que a gente vai fazer. Alguém aí quer dar alguma dica aí de algum exercício? O legal que a gente fazer são exercícios de conversão, sabe? Tipo esse do carro aqui, que envolve valores. Esse aqui do custo ao consumidor, de cálculo de área, de conversão de dólar, de megabits para kilobytes. Esse tipo de exercício que é legal de fazer ali, que é mais legal, né? Alguns outros não causa tanto impacto, né? Esse aqui do IMC é bem legal para fazer também, apesar que ele vai dar um... Vamos deixar ele para depois, porque a gente vai ter que fazer alguns casos a mais. Vamos pegar desses primeiros aqui, ó. A gente pode fazer o 9, a gente pode fazer o 8, que fica legal, né? A gente pode fazer o 4, a gente pode fazer o 2 ou o 1. Qual que vocês acham aí mais legal? Abre uma lista aí. 1, o 2, o 4, o 8 ou o 9? Da área do círculo? Beleza. Número 4. Então, a gente vai fazer ele. Fazer um programa que vai calcular a área do círculo e aqui já está. Então, a gente consegue ver aqui que para calcular a área do círculo, a gente vai precisar do raio e da altura. Então, aqui eu nem falei o que precisava, né? Mas se a gente olhar na fórmula aqui, ó, a área é igual a 2 vezes π, vezes o raio, vezes o h, que o h aqui, né, nas fórmulas é a altura. Então, a gente vai precisar ler o raio e a altura. O π é uma constante, né? A gente não vai mudar e a gente vai calcular a área. Então, vamos colocar aqui, ó. Opa, aqui é o blend. Então, vou colocar o nome aqui do projeto, área círculo. Joia? Coloquei a área círculo aqui, só dá um create. E aí, lembrando que eu já expliquei a estrutura do Visual Studio, eu expliquei na última aula, tá lá no vídeo, para quem não acompanhou ainda. Beleza, então ele tem essa estrutura, lembrando aqui do lado direito a gente tem o Solution Explorer, que a gente precisa dele para poder ver os arquivos que fazem parte do nosso projeto. Logo embaixo a gente tem a barra de propriedades. Se o Solution sumir,
só vir em View ou visualizar aqui, ó, tem Solution Explorer, Ctrl Alt L. Se a barra de propriedade sumir, só ir lá também ou apertar F4. Se a toolbox sumir, ela pode estar ou escondida aqui no cantinho, ou que eu gosto de deixar ela pinada aqui. Se ela sumir também, só você vir em View aqui, toolbox ou Ctrl Alt X. Então, e aqui no meio a gente tem um formulário. Se o formulário não estiver aparecendo, ó, deixa eu fechar aqui, ó. Aí você tem que vir no Solution, procura o teu Form 1 aqui, dá 2 cliques nele e ele vai abrir. Então, no Solution eu consigo ver os arquivos meus. Nas propriedades eu vou alterar e na barra de ferramentas é o que eu vou puxar. Então, a gente precisa disso aqui para trabalhar. Se o Form não está aparecendo, só você vir no Solution, procura Form 1, dá 2 cliques e ele aparece. Então, aqui dentro do nosso formulário aqui, a gente vai precisar receber duas informações, que é a altura e o raio. Então, e se a gente quiser deixar ele mais bonitinho, colocar uma mensagenzinha que a gente pode alterar esse background, depois a gente vai fazer algumas coisas. Mas vamos colocar primeiro um textozinho aqui, para começar a ficar bonitinho. Tem um componente que chama label. Esse label é um rótulo, tá vendo? Ele aparece bem pequenininho aqui, eu vou aumentar ele com o meu label selecionado, eu puxei um label, puxei e arrastei. Vou mudar o ID dele, o name dele, deixa eu abrir aqui o nosso zoom. Ó, o name dele aqui, ó, tá label 1. A gente não precisa mudar nesse caso, porque eu não vou mexer nesse componente diretamente no código. Então, se eu tenho um componente que eu vou alterar ele pelo código, eu tenho que mudar o ID, que vai ser a forma de eu acessar ele. Vou ter que mudar o name aqui. Como a gente não vai mexer no código, não preciso mexer. O text dele é o que a gente está visualizando lá, ó. Então, a gente pode vir aqui, ó, e mudar o text dele. E a gente pode chamar lá sistema de cálculo de área. A gente pode aumentar o tamanho da fonte, tá vendo? A fonte está muito pequena, então vamos aumentar o tamanho da fonte aqui, ó. Vou colocar uma fonte 20. E se você quiser mudar o tipo da fonte aqui também, ó, você pode mudar o tipo da fonte. Eu gosto aqui da Sequoia aqui, ó. Sequoia White Black. E aí você pode mudar a cor de fundo, que é o font color. Aqui ele está lendo desse jeito por causa do zoom. Vou colocar aqui um tom de azul aqui. Um azul padrão mesmo. E aí vou no importante aqui embaixo, né, que é o text. Cálculo de área. Então, a gente só selecionou aqui, ó, puxei um label, certo? Alterei o text dele, a propriedade text, e também tem as propriedades de fonte. Lembrando, aí na última aula eu expliquei, ó, que o agrupamento lá, eu estou com o meu label selecionado, ó. Por padrão, quando a gente abre a primeira vez, o agrupamento vem por categoria, vem categorizado aqui, ó. E aí eu não gosto, fica ruim de achar alguma coisa, principalmente se eu eu peço para alterar, você vai procurar. Então, prefiro que ele fique aqui ó, de A a Z, tá vendo? Nas propriedades, alfabético. Fica melhor para achar. Beleza? Então, tá vendo? Esse label aqui é só para poder mostrar um texto, né? Aí agora, o que a gente pode fazer? Eu vou colocar dois textos aqui do lado também. Vou copiar, eu posso copiar e colar aqui. Só que eu não vou deixar desse tamanho, né? Em vez de, o texto dele, em vez de cálculo de área, eu vou colocar aí raio. E vou colocar um outro aqui embaixo, que vai ser a altura. Então, o que a gente fez? Eu coloquei... E esses dois aqui, ó, se eu quiser mudar a cor dele para não ficar igual, quiser diminuir o tamanho para não ficar o mesmo tamanho também, a gente pode ir mexendo aqui nas propriedades da forma que quiser. Tá vendo? Parece um editor normal, um editor do Word, que não tem muito... Não tem diferença, muita diferença, não. Está alterando o tamanho. Ah, tá. Agora alterou. Querendo diminuir o tamanho dele aqui, o size dele. Não estava alterando. Beleza? Então, a gente tem o nosso tempo de cálculo de área. Eu vou receber o raio e a altura. E depois eu vou mostrar o meu resultado. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi colocar labels. Ou seja,
Esse label, que é esse componente que a gente puxa, ele é um rótulo. A gente não precisou alterar o name deles, o name dele permanece o mesmo, label 1. Agora o outro é o label 2 e o outro é o label 3. Eu não estou preocupando porque a gente não vai mexer neles no código, a gente vai pegar o valor que está nas caixinhas de texto. Tá dando para acompanhar aí? Beleza. Aí o que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai colocar duas caixinhas de texto, uma para poder receber o raio e outra para receber a altura. Então, ao invés, lá em C, o que a gente está acostumado a fazer? Faz um scanf para receber a entrada de dados. Aqui a entrada de dados nossa vai ser nas caixinhas de texto. Então, eu vou pegar uma caixinha de texto aqui, que é o text box, vou arrastar e vou colocar logo aqui na frente, ó. Vou colocar a caixinha de texto aqui, vou deixar ela até maior. Reparem que ela está pequena aqui, a gente pode mudar nas propriedades dela aqui, ó. A gente tem as propriedades de fonte, vou colocar uma fonte maior aqui, 12. Ela já fica um pouquinho maior aqui. Se você quiser mudar a cor também, outras coisas. E agora, essa caixa de texto, a gente vai precisar mexer nela pelo código. Se a gente vai mexer nela pelo código, com ela selecionada, a gente tem que vir e tem que alterar o name dela, tá vendo? Tá textbox 1. Então, eu vou chamar de txt, porque é uma caixa de texto, então os três primeiros caracteres relacionados ao que ela é. E o que ela vai guardar? Ela vai guardar o raio, então txt, raio. Então, os três primeiros caracteres minúsculos, o primeiro caractere do identificador maiúsculo e o nome normal. É só um padrão. Se você quisesse deixar a textbox, não poderia. Mas aí, para você achar isso no código, depois ficaria ruim. Então, txt, raio. Certo? É o name dele. Como eu já alterei propriedade, pensa que eu tenho essa caixa de texto e eu já mudei a cor dela, já mudei o tamanho, já mudei um tanto de propriedade. Ao invés de eu colocar outra e configurar tudo de novo, eu só dou Ctrl C, Ctrl V. Tá vendo? Olha o quanto fica rápido esse desenvolvimento, o quanto ajuda. Só que, logicamente, o name dessa aqui, ó, tá vendo? Da segunda agora, que eu copiei e colei, ó, tá textbox 1, ó. A primeira a gente alterou para txt raio, a segunda vai ser a altura. Então, a gente vai chamar ela de txt altura. Certo? E a gente não precisa mudar mais nada nela aqui. Aí, o que a gente vai querer agora? Quando a gente clicar, a gente pode até diminuir um pouco aqui o tamanho, para ficar mais bonitinho. Quando a gente vai colocar um botão, e quando a gente clicar nesse botão, a gente vai colocar o nosso resultado. A gente mostra o resultado. E aí o resultado pode ser em qualquer lugar. A gente pode mostrar ou num label ou num list box. E aí vai depender. A gente pode mostrar num label agora e depois a gente mostra de outra maneira. Então vamos colocar um botão, que quando eu clicar no botão, a gente vai pegar os valores que estão na caixa de texto e vamos mostrar o resultado em outro local. Então vamos pegar um botão, vou colocar ele aqui, vou até aumentar ele um pouco para ficar mais bonitinho. No caso aqui do nosso botão, como a gente vai mexer nele pelo código, né? Ele vai ser, quando a gente clicar nele, vai disparar um método, uma função que vai executar o que a gente precisa. Então, o name dele aqui, ó, a gente vai alterar para btn calcular. Ele vai calcular. Reparem que continua botão 1. Por quê? Porque isso é o text dele. Não é o name. O name é o nome da variável. É como eu vou achar ele lá no código. Ó, cadê o text? Isso, text, tá vendo? E aí eu vou colocar calcular. Um negócio legal, ó, se você colocar um e-comercial antes aqui, ó, e-comercial calcular, reparem que aqui no botão fica um underline aqui, ó, um sublinhado embaixo do C, lá no botão. Isso aqui é para servir como atalho. Você sabe quando você coloca Alt C, por exemplo, e ele vai e o botão ganha foco? Isso aí, se você não estiver usando o mouse, é bem legal. Então, isso aqui é só uma dica, mas é bem legal. Não precisa fazer sempre. Aí também a cor dele tá feia, o texto tá feio, e aí a gente pode mudar, né? Para a forma que a gente quiser, ó. Então, vamos lá em fonte, lá para customizar ele um pouco, ó. Fonte dele aqui, ó. Vamos aumentar o tamanho da fonte lá do texto, ó. Vou colocar 12, ó. Olha lá, tá vendo? Já ficou bem maior. Ou se quiser colocar maior ainda. A cor de fundo aqui, ó.
Eu gosto de colocar algo mais parecido com branco aqui. A fonte, eu gosto da Segoy UI. E aí você pode colocar, logicamente, a fonte que você achar melhor. Vou colocar Segoy 14 aqui. E aí vou mudar a cor dele. A cor do botão é o background. Então, back color aqui, né? Background, isso. E aí a gente pode colocar alguma outra cor aí. Já que a gente está trabalhando, vou colocar um tom de azul aqui, ó. Coloquei um tom de azul. E agora meu botão já ficou mais bonitinho, né? Logicamente, esse design aqui, ó, que a gente está fazendo, é um design bem feio. Eu não sou designer, mas quando a gente quer fazer uma coisa um pouco mais bonita, a gente vê alguém que sabe fazer. Então, depois eu vou colocar alguns links de alguns vídeos no YouTube de alguns designers criando uns layouts em C# bem bonitos. Depois eu vou começar a disponibilizar também para a gente fazer os nossos exercícios um design já mais bonito, que aí fica mais legalzinho. Isso aqui a gente só está fazendo do zero, do nada, só para vocês poderem ver como é que é arrastar, como é que é puxar, como é começar o projeto. E aí depois a gente já usa uns designs mais legais, sabe? E quem quiser fazer os designs passo a passo, eu vou deixar esses vídeos lá, que aí eu já coloco o design pronto, porque não faz sentido a gente gastar muito tempo com o design. Aqui a gente quer trabalhar com código nesse caso. Mas vale bem a pena lá estudar os designs, replicar os designs, isso aí tem bastante. Então a gente vai pegar aqui, ó, o raio, a altura, a gente vai clicar em calcular. Quando eu clicar em calcular, a gente pode mostrar uma mensagem na tela, uma mensagem pop-up, igual a gente fez na última aula do Hello World, que é, sabe aquela mensagenzinha do Olá Mundo que a gente fez? Ou a gente pode mostrar aqui dentro de um label embaixo. Então, vou copiar esse label aqui, ó, vou colocar e a gente vai mostrar a resposta aqui, ó. Mas uma altura? Não, eu vou mudar, né? Então, eu vou, como esse label aqui, eu vou manipular ele via código, eu vou ter que mudar o nome dele. Então, esse aqui, ó, que eu colei aqui embaixo, deixa eu mudar o text dele para a gente não confundir. Ó, o text dele eu vou colocar resultado. E deixa aqui o resultado. E eu preciso mudar o name dele. Como é um label, eu vou chamar de LDL resultado. Certo? LDL resultado. Então, só voltando, o que a gente vai fazer então? Ó? Vamos deixar ele alinhado aqui. Ó. Eu vou receber o raio aqui, a altura aqui. Quando eu clicar em calcular, eu vou mostrar o resultado. Certo? Tranquilo aí no que a gente precisa fazer no visual. Então, o que a gente fez aqui, repare, a gente criou só a interface, só a parte gráfica de interação com o usuário. E o legal é que esse programinha aqui, como eu falei, de cálculo diário, ou qualquer outro que a gente fizer, depois que a gente rodou ele uma vez e ele deu certo, eu posso pegar o exe dele e mandar para qualquer pessoa. Pensa que você faz um programinha para resolver um problema, um cálculo que muita gente faz na mão, você pode programar ele, resolve e depois você manda. E a pessoa, ao invés de ficar fazendo aquele tanto de cálculo, tudo na mão, você já consegue resolver isso. Dá para mostrar direto no label. A gente vai mostrar direto no label. A gente poderia colocar numa caixa de texto também e não deixar o usuário mexer nela. A gente poderia colocar, mostrar de outras formas. Tem várias formas. A gente vai mostrar no próprio label, para vocês verem. Mas se quiser mostrar na caixa de texto também pode, sem problema nenhum. Certo? Aí o que a gente vai fazer agora? Ó, só lembrando, a primeira caixa de texto é TXT raio. Então é aqui que o usuário vai digitar o valor do raio. A segunda caixa de texto é TXT altura, aqui que ele vai digitar a altura. O botão é o btn calcular, que é aqui que vai estar o nosso método, né, a nossa função. E aonde vai aparecer o resultado vai ser nesse LDL resultado. Então a gente vai adicionar aqui na frente. Então, para a gente, aonde que a gente vai colocar o nosso código? Dentro do botão. Então dá 2 cliques no botão. Num passe de mágica que ele já cria um método para a gente aqui, ó, de forma automática, que é o nosso método aqui do nosso botão calcular. Então, quando eu clicar nesse botão calcular aqui, ó, tá vendo? Tudo que tiver dentro do abre e fecha chaves dele vai ser executado. O que eu quero que seja executado? Ó, eu vou precisar de duas variáveis, uma que vai ser
uma que vai ser o raio e a outra que vai ser a altura. Isso o usuário vai informar. Então, a gente vai ter duas variáveis aqui. No caso, quando a gente vai trabalhar com variável de ponto flutuante, aqui a gente vai usar double. Então, double, raio e altura, certo? Ah, e o que a gente vai calcular? Vai ser a área. Vamos deixar a área para a gente poder mostrar também. O raio vai vir da onde? Vai vir lá da caixa de texto do raio. Então, vai ser txt. Tá vendo que já vai completando aqui, ó? Txt raio. Txt raio é uma caixa de texto, é um objeto que tem um tanto de propriedades. Para pegar o valor que está digitado lá dentro, é o ponto text. Comecei a digitar text aqui, dou enter, ele já completa. Reparem aqui, ó, que quando alguma coisa de errado não está certo, né? Fica vermelhinho. E se eu colocar o mouse em cima, ele já explica para mim, ó. Ele está falando, ó, não está implícita a conversão de string para double. O que eu tenho que fazer então? Porque tudo que é digitado numa caixa de texto é um texto, ou seja, é uma string. E o raio, porque o raio ele tem que ser um double, porque eu vou fazer um cálculo matemático com ele. Ou seja, é um número. Então eu preciso pegar esse conteúdo aqui e converter ele para número, para double. E para isso a gente já tem a classe aqui pronta. Convert.to, e aí eu escolho para que eu vou converter. No caso, to double. Abro parênteses aqui. E o que eu quero converter para double? O conteúdo da caixa de texto. Entendeu? Então, pego o conteúdo da caixa de texto, converto para double e coloco dentro da variável raio. A mesma coisa a gente vai fazer para altura. Se eu colocar aqui a altura, vai ser o txt altura.text, o que vai acontecer? Deu o mesmo erro aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Também converter para double. Então, convert.toDouble. Vou converter ele para double. Então, esse convert aqui, ó, convert to int, convert, e aí a gente consegue converter para aquilo que a gente precisar. Beleza. Então, isso aqui, ó, essas duas linhas serviu para quê? É a mesma coisa que a gente está fazendo no scanf. Ou seja, eu estou capturando os dados de entrada. Isso aqui é a forma que a gente faz em C#. Lá em C, eu faço um scanf. Lá em JavaScript, eu vou pegar o value que está dentro de um objeto, dentro de um input. Então, cada linguagem é de uma maneira. Só que você sabe o que você tem que fazer. Ou seja, estou declarando a variável, preciso receber o dado de entrada. Agora vocês já estão ficando atentos nessa questão de conversão de dados que pode ser necessário. E agora a gente vai calcular. Então, já recebi os dados de entrada, vou fazer o meu cálculo. Então, área vai ser igual a quê? Igual a fórmula lá que a gente viu, né? O problema. 2 vezes πr, então vai ser 2 vezes π, 3.1416. Se quisesse criar uma constante aqui, ó, a gente poderia criar aqui, ó, igual 3.1416. E geralmente quando é constante a gente coloca maiúsculo. Se a gente quisesse, poderia fazer assim, ó. Tá vendo? Eu estou criando um valor que é constante, ou seja, se é constante, eu não vou poder atribuir nada nele, ele vai ficar fixo. Então, se eu for reutilizar várias vezes o valor de π no código, é legal, né? Então, 2 vezes o π, vezes o raio, vezes o raio mais a altura. Então, o raio mais a altura. Então, isso aqui, ó, é exatamente a fórmula que a gente já tem. Então, a área é igual a quê? 2 vezes π vezes o raio mais a altura. E agora a gente já tem o nosso resultado. É só fazer o que agora? Mostrar ele. Aonde que eu vou mostrar? Lá dentro lá dentro do nosso label. Como que ele se chama? LBL, resultado. Lembrando, o label, ele tem um conjunto de atributos, o tipo de fonte, posicionamento dele na tela e todo esse conjunto. Aonde que está o que eu estou enxergando é o text. Então, eu quero mudar o text dele.
o LBL resultado, ponto text vai ser o quê? Eu posso deixar o que tinha lá, sabe aquele resultado, 2 pontos? Eu posso deixar resultado, 2 pontos e mostrar. Ou eu posso colocar aqui, ó, resultado, 2 pontos, mais, ou seja, mais o quê? Mais o que eu tenho aqui da área, né? Que vai ser o meu valor da área. Esse mais aqui, ó, é para poder concatenar. Então, eu vou juntar resultado, 2 pontos, mais o que eu tenho aqui. Se eu quisesse colocar mais algum texto para frente, ia ser mais e esse texto que eu quero colocar. Deu para entender aqui? E agora a gente vai ver se isso aqui funciona. Então, vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Lembrando, se eu quiser navegar entre o código e o design, tá vendo? Onde está entre colchete design, é o nosso design aqui. Ou seja, é a nossa parte gráfica. Se eu clicar no .cs só, sem o design na frente, é o nosso código. Ó, lembrando, eu posso navegar no código aqui, ó. Lembra? A parte de cima aqui é importando as bibliotecas. Depois aqui é todo o pacote, o nome do projeto como um todo. Depois o nome do meu formulário, que é uma classe. Depois aqui o construtor do formulário, que o que eu colocar aqui dentro vai ser executado na hora que eu abrir ele. Então, pense que eu tenho um código, eu quero que abra e ele já faça alguma coisa. Ele mostra uma mensagem, poderia colocar aqui. E aqui, o nosso clique do botão calcular. Então, isso aqui vai ser executado na hora que eu clicar no botão. Só vou dar um start aqui. Tirando os erros, vai dar certo. E olha, ó, tá vendo que ele rodou aqui, ó? E aí a gente pode testar. Ah, eu não quero que a gente não tem nenhum exemplo, né, para poder colocar. Mas vamos colocar aqui que o raio, vamos pensar em centímetros, né? Eu tenho um raio de 10 centímetros e uma altura de 30. Então, qual que é a área? A área aqui vai ser 2.513 centímetros ali. E aqui a gente tem o nosso resultado aí. Tá vendo? Que ficou igualzinho a gente colocou. Se eu quiser posicionar ele. Ah, e se eu quiser calcular o outro? Ah, aqui vai dar 12 e aqui 33. Calcula, ele mudou aqui. E se eu quisesse, na hora que eu clicar em calcular, ele já mostra e limpa a caixinha de texto aqui. Tem jeito? Tem. É só depois que ele calcular, que ele mostrar o resultado, ó, ele mostrar o resultado, a gente pode fazer o quê? Ó? txt altura.clear. É um método. txt raio.clear. Limpou, para poder limpar. E agora eu vou fazer com que o cursor volte a piscar lá no raio. Então, txt raio.focus. E aí eu vou mandar o cursor. O focus manda o cursor piscar lá. Então, ele calcula, mostra e depois já limpa tudo e volta para eu poder calcular de novo. Eu quero fazer isso? Quero. Aí, agora, se eu não quiser, eu tiro. Se eu quiser deixar para o usuário ficar vendo os valores que editou, sem problema. Mas só para vocês poderem ver isso aqui que é bem legal. Você pode utilizar em outros projetos. Então, ó, colocar a área lá. 30, 60 a altura. Calcular. Ó, tá vendo que já mostrou, limpou e o cursor ficou piscando lá. 12, 15, calcular. Lá, ele calcula e já volta com o cursor para poder calcular de novo. E aí, logicamente, isso aí você pode ir brincando. Tem muito conteúdo na internet. É muito fácil comparado a outras linguagens de desenvolver aplicações aqui. E são aplicações robustas e que você pode agora, ó, se eu quiser pegar esse programinha e mandar para alguém, ó, lembra que eu mostrei? Você clica com o botão direito aqui no Solution Explorer, e aí você vai abrir lá no diretório, Open File em File Explorer, ou abrir lá no diretório, aonde que você salvou, né? Vai lá na pastinha bin, debug, pega o nome, né? O exe teu aí. Se você der 2 cliques nele, tá vendo ele aqui, ó? Aqui é a tua aplicação. Você pode pegar, mandar por e-mail, salvar, entregar para outra pessoa. E o legal, como eu falei, dá para você começar a vender aplicações. O porcento F, mas não é o %.2F, Alex. Aí já muda. Aí tem um match. Tem um limitador lá que a gente faz, mas tem como fazer sim. Aqui na hora da gente mudar, ó, na hora de colocar aqui, foi o que você perguntou.
aqui, né? Acho que é match. Eu esqueci o nome da biblioteca, mas tem como a gente fazer. Depois eu mostro aqui, ó. Ou a gente pode até colocar aqui, ó. Round double C Sharp. Match ponto alguma coisa. Match ponto round, isso mesmo, ó. É esse aqui, ó. Vamos no nosso famoso Stack Overflow aqui, que ele vai mostrar. Não, aqui ele só vai arredondar. Eu não estou lembrando qual a instrução que é. Acho que era match.round mesmo, e a gente conseguia passar a quantidade de casas decimais. Igual quando a gente coloca lá no float, lá, sabe? Não, mas aqui é porque ele trouxe outra coisa, match.round, double C Sharp. É isso mesmo, a gente consegue colocar qual que é a quantidade de casas decimais, qual que é o nome de dígitos. É isso aqui, ó. Match.round, e aí a gente passa a área e a quantidade de dígito aqui, ó, 0,2. Desse jeito aqui, ó. Então, isso que é interessante, Alex, o que você falou aí. Você sabe o que você quer fazer. Você sabe que tem jeito de fazer. Você só tem que fazer o que é perguntar o quê? Como eu faço isso nessa linguagem? Isso é saber programar. Então, saber programar, você não precisa dominar todo o código de toda a linguagem. Isso é impossível. O que você tem que saber é a lógica por trás e o que é possível fazer enquanto você está programando, enquanto com as tecnologias que existem. E aí você vai perguntar como eu faço isso. Vamos ver se deu certo aqui. 10, 20. Ó, tá vendo? Deu certo, mostrou 2. Aqui, no caso, ele manteve um aqui porque só teve um. Da forma que ele coloca, mas ele não vai estourar 2 aqui, ó. Tá vendo? Ele sempre vai manter os 2 dígitos. Pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Eu vou pegar essa aplicaçãozinha aqui, ó, eu vou subir ela, eu vou deixar ela lá no ambiente também, para que o pessoal possa consultar ela. Como eu falei, o Alex ele vai ficar de monitor, então vocês podem começar a chamar ele aí para poder tirar dúvidas em geral e qualquer coisa também pode ir me chamando. E aí, na terça-feira que vem, a gente vai continuar nesse ciclo aqui, a gente vai fazer mais exercícios da lista, a gente vai praticar mais aqui no C Sharp, que o objetivo é a gente começar a ficar bom aqui, e aí depois a gente vai dar sequência, a gente vai fazer mais uns exercícios, usando técnicas lá em vetor, em matriz, e a gente vai dando sequência, mas sempre tentando trabalhar agora, utilizar bastante interface gráfica para poder ficar bom nisso aqui. Pessoal, até mais então, bom final de semana para todo mundo. O desafio, como eu falei, fica para vocês tentarem pegar outros exercícios da lista e programar ele aqui em C Sharp. Quem conseguir, tira o print dele, pode mandar lá no grupo, manda lá no nosso Google Sala de Aula, nos comentários lá. Um bom final de semana para todo mundo se cuide aí, se puder, fiquem em casa. Até mais, pessoal. Abração.